Boa noite. Tô aqui preparando meu trabalho agora para o início dessa semana e resolvi fazer uma live de última hora para estar compartilhando com vocês uma reflexão minha nesse momento. Muitos dos meus clientes, pessoas que vêm me procurar ajuda através do meu trabalho, a maioria deles hoje vem com um principal fator de ansiedade. E um dos pontos que eu cheguei a essa conclusão neste momento, da raiz mesmo dessa ansiedade, é que a gente não aprendeu a dar nomes aos nossos sentimentos, ao que a gente está sentindo. Porque a maioria das vezes eu pergunto pro meu cliente, tá, tu teve essa crise de ansiedade, essa crise de depressão agora. O que você estava sentindo nesse momento? Com quem você estava conversando? O que estava acontecendo nesse momento? A maioria não sabe me falar. Eles falam, Fran, tava tudo bem, eu não tinha motivo para ter uma crise de ansiedade, eu não tinha motivo para ter uma crise de depressão, para ficar no estado que realmente eu fiquei. Ok? Só que assim, a crise de depressão, a crise de pânico, a crise de ansiedade, ela é só a ponta do iceberg. Ela é só aquela gotinha de água que faltava para explodir. Porque isso está muito enraizado, isso está muito, muito anterior do momento da crise em si. Isso já vem das situações realmente da gente não saber dar nome para o que você está sentindo. O que está te angustiando, o que está tirando a sua paz, o que, quem, por quê, como que é esse sentimento? Geralmente dos 0 até os 7 anos, a gente tem setênios. A cada 7 anos a gente tem uma missão de vida, digamos assim. A gente tem provas a cumprir na nossa vida. E de 0 a 7 anos é o momento onde a criança ela aprende o nome e o significado das emoções. Geralmente, a maioria das vezes, quem vai ensinar a criança a dar um nome para essas situações, para essas emoções, para dizer para ela, olha, isso que você está sentindo é raiva, por isso você jogou esse brinquedo. Você está chorando porque você está sentindo tristeza. Você está rindo porque você está alegre. A criança não sabe. Ela está trabalhando nesse momento de 0 a 7 anos com o inconsciente dela. Então ela vai ir totalmente pelo exemplo. Não vai ser simplesmente de uma coisa assim que ela já nasceu sabendo o que ela está sentindo. Porque ela não sabe. Ela não sabe. E geralmente quem tem essa função é a mãe ou uma pessoa que represente a figura feminina, a figura materna, né? Para estar ensinando ela o que ela está sentindo, digamos assim. E com o passar do tempo a gente não aprendeu. A gente não aprendeu. Então o que acontece? Muitas vezes no nosso dia a dia tem situações, tem pessoas que causam angústias no nosso coração, na nossa alma, tira a gente do sério, desestabiliza, seja com raiva, com mágoa, com tristeza, e a gente não dá nome. A gente não olha para a dor. É mais fácil a gente simplesmente jogar ela para debaixo do tapete. Porque agora eu não tenho tempo para olhar para isso. Eu tô com raiva, mas eu não tenho tempo para olhar para essa raiva, porque a gente tá tão acostumado a viver no automático, na correria do dia a dia, que a gente não olha para isso. A gente não quer sentir a dor. A gente não quer sentir raiva, a gente não quer sentir medo, a gente não quer sentir nada. Só que se a gente não sente, a gente é um robô. A diferença de nós, seres humanos, para um robô são os nossos sentimentos. Só que quando a gente sente, muitas vezes a gente se torna vulnerável. E para muitas pessoas, e eu digo até referente a mim, muitas vezes eu também considero que eu me permitir ser vulnerável significa ser fraco. Só que isso é uma crença nossa, não é dessa forma que funciona. Não é todo mundo que vai saber acolher o que você está sentindo naquele momento. Eu concordo que você não deve mostrar a tua vulnerabilidade para qualquer pessoa, de qualquer forma. Porém, você precisa entender, trazer para dentro de si, não, mas espera aí, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo medo? Por que eu fiquei com raiva daquela pessoa? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Quais são os sentimentos que essa pessoa me desperta?
que essa situação tá trazendo para mim? O que tá acontecendo que tá me despertando esse turbilhão de emoções, que muitas vezes é uma montanha-russa, que sobe e desce, você ama, você odeia, você tem raiva, você tem angústias, você tá feliz, você tá triste, e você não entende o que tá acontecendo. Então são as nossas emoções que, na verdade, são só um reflexo que acaba gerando depois ataques de pânico, de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda. Todas as nossas dores, elas querem ser olhadas, elas querem ser acolhidas. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. E a gente precisa dar um lugarzinho para essas dores. A gente precisa dizer, olha, tô olhando para você, dor. Para esse medo, para essa raiva, para essa angústia. Eu tô sentindo você. O que você quer me ensinar com isso? Quando você olha as suas dores de uma outra perspectiva, de uma forma de se colocar como um aprendiz dela, ela perde depois o poder em cima de você. Agora, quando você não quer olhar para suas dores porque você não quer sentir, aí ela se torna um monstro. Aí, literalmente, qualquer coisinha, qualquer situação vai te desestabilizar. Mas está na tua mão. Você encontrar uma forma de olhar para a tua dor. Tem pessoas que têm a necessidade de olhar sozinha para as dores, que conseguem fazer uma autoanálise, fazer um reajuste, recalcular a rota, e é suficiente. Mas a maioria das pessoas, até mesmo pelo fato da gente não ter aprendido numa forma de uma base mais enraizada, quais são as emoções, o que é cada emoção, como que essa emoção afeta você, porque não é nem só o nome, mas realmente é você entender o que significa essa dor para você, o que ela causa no teu corpo físico, na tua alma, no teu coração. O que essa dor tá te causando? Quando a gente começa a olhar para ela, a gente começa a colocar luz. Colocar luz é ter lucidez. Lucidez é a gente colocar luz nos nossos problemas, colocar luz nas nossas dores. Elas vão perdendo poder. E você vai se tornando mais forte. Porque às vezes, assim, aconteceu uma situação com uma pessoa que você não gosta, a pessoa veio, te ofendeu, você se magoou profundamente com a pessoa. Ok? É o teu direito de se magoar. Você às vezes criou expectativa com a pessoa não tem obrigação de cumprir com as suas expectativas que você criou. Mas não significa que você não vai sentir. Não significa que você não vai amar, que você não vai odiar, que você não vai ficar magoada, não vai ficar chateada. Não que você tenha a necessidade de ter que chegar na pessoa e falar, olha, eu não gostei disso, disso, aquilo. Se é possível, se vai te fazer bem, faz, fala. Se abre para a pessoa. Ah, Fran, mas e se a pessoa não souber me receber com o que eu tô sentindo? Cada um dá o que tem dentro de si. Mas o importante é a gente também não nos alterarmos. Porque daí quando a gente começa a ficar mais revoltados, mais bravos, a gente começa a brigar, a discutir, aí a gente acaba perdendo a nossa razão. Mas eu fico te perguntando, por que você vai estar com uma pessoa que você não pode chegar e conversar com ela? Olha, sendo amigo, relacionamento afetivo íntimo, profissional, independente de qual for o tipo de relacionamento. Que você não pode chegar e dizer pra pessoa, olha, eu não gostei dessa tua atitude. Essa atitude tua tá me causando medo, tá me causando dor. Ah, mas não foi. A pessoa pode falar, essa não foi minha intenção, ok? Só que você está sentindo medo. Você está sentindo raiva. Então a gente precisa aprender a se posicionar, a conversar, a dialogar. A gente fica tendo muitos devaneios na nossa mente, a gente se perde. A gente começa a querer achar e descobrir o que é que o outro está pensando da situação. Ah, mas e eu acho que a pessoa tá reinando comigo. Eu acho que o meu amigo tá bravo comigo. Ah, eu não vou falar com ele. Eu digo por experiência própria, porque eu também já fiz isso e ainda faço. Ainda faço, eu tô me autopoliciando, eu tô em fase de evolução da mesma forma que vocês. E é um desafio muito pra mim, porque eu sou muito orgulhosa.
Eu fui criada de uma forma onde eu aprendi a ser independente. Então, depender de outra pessoa, para mim, é um desafio muito grande. Eu demonstrar o que eu sinto é um desafio muito grande. Eu sempre fui aquela pessoa que, sim, eu posso amar você, mas se eu vejo que não é legal eu demonstrar esse amor, eu vou falar até que eu odeio você se for preciso. Hoje eu já aprendi a evoluir, tô aprendendo ainda, mas teve uma época da minha vida que eu gostava, eu amava, mas eu não falava, não gosto. Não gosto, quero distância e tudo, porque eu não sabia entender o que eu estava sentindo, que sentimento era esse. Porque o amor, a paixão, eles são sentimentos muito fortes. E eles acabam desestabilizando a gente também muitas vezes. A gente fica. A gente sai fora do eixo. A gente sai fora do eixo, você não se reconhece. Tanto que a paixão já é comprovado até cientificamente que ela é parecida com a fase de embriaguez. Que quando a pessoa está embriagada, ela perde a noção. Muitas vezes ela vai ficar cega, ela vai ficar surda, ela vai viver só naquele mundo ali, naquele devaneio daquele momento. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar realmente para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. O que você sente? Como que o teu corpo reage? Você sente medo? Você sente pânico? Você sente alegria? Você sente amor? O que você sente? É dar nome a se permitir sentir também. Ah, hoje eu tô triste. Hoje eu tô com vontade de chorar. Ok, reconhece, olha para esse choro. Por que eu tô com vontade de chorar? Esse nível de tristeza, esse nível de choro que eu tenho hoje, nesse momento, eu tenho motivo para estar com ele? Toda essa intensidade é no nível do que realmente eu tô sentindo. Ah, não, realmente, olha, eu tô chateada com algumas situações, eu tô triste e eu tenho motivo para estar chorando, eu tenho motivo para estar brava, eu tenho motivo para estar triste. Tá, mas na intensidade, na proporção que você tá tendo? Não, se for para parar para pensar, nessa intensidade não justifica o nível de tristeza profunda que eu estou. Aí é o momento de você ligar um alerta. Porque daí significa que você não tá pegando toda a tristeza, que toda essa tristeza não é apenas sua. Você tá se conectando com a dor do mundo. Você está se conectando com a dor de outras pessoas que estão sentindo o mesmo padrão vibratório que você. Vocês entram na mesma frequência, na mesma onda. E você puxa, você nunca viu a pessoa no mundo. É como o Wi-Fi, é como esse vídeo, como essa live, gente. Não sei nem de onde vocês são, nem nada. Mas de alguma forma eu confio que o meu vídeo está alcançando vocês. Vocês estão vendo. Vocês mandam uma mensagem no WhatsApp e você sabe que vai chegar na pessoa. Muitas vezes eu já tive momentos de eu estar abrindo uma live, de eu não estar 100% ancorada e eu já me conectar com a ansiedade de outras pessoas, com tristeza, com inseguranças de outras pessoas. Porque tudo é energia. Nós somos energia. A diferença é que o nosso padrão vibratório é diferente. Por isso que a gente consegue pegar. É palpável. Mas tudo é energia. E daí você se conecta numa dor profunda, numa tristeza, numa melancolia profunda que muitas vezes não é sua. E daí você às vezes está super bem, não, hoje eu vou mudar minha vida. Hoje eu já resolvi que vou fazer um monte de coisa. Aí do nada, passa alguns minutinhos, passa algumas horas, você tá lá triste. Daqui a pouco você tá tendo uma crise de ansiedade. O coração acelera, a respiração fica ofegante, a sensação que você vai infartar. As pernas amolecem, as pernas travam, você não consegue sair do lugar. Você só tem vontade de voltar correndo para sua cama, para sua casa, para o lugar que você se sente seguro. Eu digo por experiência própria. Já tive muitas crises de ansiedades, muitas crises de pânico, de ficar travada dentro do carro chorando há mais de 1 hora. Quando eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico, na minha época não era nem falado sobre esse assunto, eu não sabia nem que era isso. Mas hoje eu tenho consciência
Acho que quando eu tinha 14 anos, que eu tava no ensino médio, eu tava super bem na primeira aula, brincando, fazendo bagunça. Na segunda aula eu começava a ficar triste, começava a ficar chateada. Alguém vinha me perguntar, Fran, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Você não tá legal? Você tá quieta? Porque eu era aquela que ficava perturbando todo mundo, né? Era a pessoa me perguntar, a pessoa vinha me dar um abraço, eu me desabava a chorar. Eu só queria chorar, eu sentia uma dor imensa fisicamente, uma dor profunda na minha alma, no meu coração, inteiramente em todo o meu ser eu sentia uma dor profunda. Eu tinha que ir na diretoria, pedir para ligar para minha mãe, para me autorizar para eu voltar para casa. Eu voltava para casa, era um trajeto que eu andava uma média de uns 40 minutos ainda para chegar em casa. Eu ficava chorando uma média de 2 horas, sem parar. Eu chegava em casa, minha mãe, por que você tá chorando? Não sei, eu só sei que dói, eu só sei que eu tenho vontade de chorar e eu não consigo parar. E não foi uma situação, foram várias situações que eu tive dessa na minha vida. Tanto que foi por isso que eu também decidi abraçar essa causa de vir trabalhar como terapeuta. Porque a maioria das pessoas não conseguiam entender o que eram as minhas crises de pânico, as minhas crises de ansiedade. Eu tive que me autoaprender a lidar com essas crises, com esses momentos, me acalmar, me centrar, me firmar novamente. Só que até a gente aprender isso dói. Isso afeta em vários aspectos da nossa vida. E hoje, assim, com tudo que eu já passei, que eu desenvolvi, que eu aprendi, eu vejo o quanto não tem necessidade da gente ficar sofrendo tanto. Não tem. Hoje em dia a gente já tem mais recursos. Tem situações que, Fran, não tenho condições de fazer tua terapia. Porque, assim, é uma coisa que eu digo, gente, de coração mesmo. Se alguém tá se identificando com tudo que eu tô falando aqui, independente, eu sou uma profissional, eu trabalho com terapia. A minha terapia, ela é energética, espiritual e xamânica, então eu trato você como um todo. Físico, mental, energético e espiritual. Eu vou bem profundo na raiz do teu problema, descobrir o que tá causando essas ansiedades, o que tá causando a tua crise de depressão, de pânico, entre outras doenças. Porque a terapia que eu trabalho, ela abrange muitas doenças, tanto de uma forma de um tratamento preventivo, quanto um tratamento complementar também. Então, assim, mas se a Fran, eu não senti conexão com você para fazer o tratamento com você, ou de alguma forma não quer fazer comigo, tá tudo ok. Se você dá conta de resolver sozinho, ótimo, que bom. Mas se você não dá conta, procura ajuda. E procura ajuda de um profissional, gente. Porque nossos amigos são bons, a gente precisa, é a nossa rede de apoio, a nossa família é a nossa rede de apoio. Mas tem situações na nossa vida que a gente precisa de técnicas. A gente precisa de um auxílio realmente de um profissional que vai conseguir ajudar a gente a ver as coisas de uma outra perspectiva, a elaborar, a ajustar. Como eu trabalho muito voltada para a área energética e para a área espiritual, como que eu posso explicar para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil? É assim, para pensar hoje na tua vida. Quantos pensamentos negativos você teve? Quantas raivas, quantas mágoas, medo, insegurança, que você deixou tudo aí dentro. Tem coisas que você não lembra, mas dói. Você tem uma amiga, um amigo que tá com um problema, você vai lá e você pensa na solução para ajudar o seu amigo. Você fala para ele, ó, faz isso, isso e isso que você vai conseguir resolver o teu problema. Ele vai lá e ele faz tudo ao contrário. E tá tudo certo, porque ele tem o livre-arbítrio dele para ele escolher o que ele quer para a vida dele, o que é melhor e o que não é. Ele não é obrigado a fazer o que você disse. Por mais que tenha sido de todo o coração de boa vontade que você fez. Você quis fazer para ajudar ele. Mas tem coisas que cada um tem que passar. Porém, Deus é o Criador. Nós somos co-criadores. Nós somos filhos de Deus, filho do universo, independente do nome que você queira dar. Tem um Criador maior que nos criou. E nós somos co-criadores. Então, como você pensou numa solução para ajudar o teu amigo, ajudar alguém da tua família, e eles não fizeram o que você disse, você criou uma massa com uma função. Essa massa, ela não cumpriu a missão de vida dela. Então, ela vira um bloco energético, como se fosse um tijolinho,
que fica orbitando à tua volta. Ele vai formando tijolinhos, ele vai formando um muro à tua volta, que daqui a pouco você fica bitolado, que você só vê ali na frente, e cada vez vai ficando um espaço menorzinho, menorzinho, menorzinho. Você só vê a tristeza, só vê a ansiedade, só vê a depressão, só vê a dificuldade, só vê a escassez. Por quê? Porque em volta do teu campo energético, da tua aura, da tua alma, espírito, como você queira chamar, já se formou vários tijolinhos, aonde vai formando muros. E esses muros que estão orbitando na tua volta, no teu campo energético, se eles não saem através de técnicas como a que eu utilizo, de limpeza energética, limpeza espiritual, o que eu mais utilizo de uma forma mais forte é o reiki xamânico hoje, onde eu adaptei essa técnica, que ela é muito mais profunda. Se esses tijolinhos eles não saem do teu campo energético, eles vão sair através de doença, de forma materializada no teu corpo físico. E também de forma emocional, que daí vem a ansiedade, vem a crise de pânico. Então, o que acontece? Com a terapia que eu utilizo, com as técnicas que eu utilizo, eu começo a quebrar esses tijolinhos e a limpar. Porque muitas coisas dessas cargas energéticas que você está carregando, você já tem... Olha tudo que você tem da tua vida até hoje. De sentimentos, de pensamentos, de mágoas, de raiva, de tudo que você tentou fazer para ajudar outras pessoas e as pessoas não concluíram com o que você criou de projeto para essas massas. O quanto de lixo isso ocasionou na tua volta, o quanto de tijolos ocasionou. Sem contar o fato de muitas vezes você tá entrando em um ambiente, entrando em um lugar, e você sentir um mal-estar, você sentir uma dor de estômago, você sair de lá todo zicado, porque você puxou a carga energética de outras pessoas para você, você puxou problemas de outras pessoas. Alguém veio e te contou um problema, você se conectou com aquele problema. Você se conectou com aquele lixo, de certa forma. Então, a gente começa a fazer essa limpeza para que não se materialize de forma física no teu corpo e nem emocional. Porque se a gente não faz essa limpeza, ela vai ter... Esses tijolos, eles precisam sair do teu campo energético de alguma forma. Ele vai acabar saindo através de doenças, infelizmente. Ou outra opção é quando começa a quebrar as coisas em casa. Eletrodomésticos, eletroeletrônico, começa a quebrar, começa a pifar, carro começa a estragar, dá infiltração na casa, porque tudo é energia condensada, energia que está estagnada, que está parada, que está travando, porque trava todas as áreas da tua vida. Trava a tua vida financeira, trava a tua vida sentimental, amorosa, profissional. Então, na verdade, todas essas emoções, tudo que a gente sente, ela vai só aumentando, ela vai só ampliando. Por isso que você começa a ter essas crises de ansiedade, essas crises de depressão. Por isso é tão importante a gente olhar para as nossas dores e a gente dar nome para essas dores. Não deixar mais jogando para debaixo do tapete, fazendo de conta que eu não tô sentindo. Porque eu sou frozen. Eu sou frozen. Eu não vou sentir amor, eu não vou sentir ódio, não vou sentir raiva. Vou me fechar. Não vou conhecer mais ninguém, não vou me aventurar em um novo trabalho, em uma nova profissão, porque eu não quero me frustrar. Porque, infelizmente, hoje a gente está numa geração que a gente tem muito medo da frustração. A gente tem muito medo de sofrer. Mas como que a gente vai saber o que a gente gosta, o que faz sentido pra gente, o que alegra o nosso coração, aquece a nossa alma? Se a gente não sabe o que a gente não gosta, o que faz mal pra gente. A diferença é que a gente não deve se apegar à dor, mas a gente precisa olhar para as nossas dores. Olhar com atenção, olhar com carinho. Olhar com uma forma de aprendiz. E depois soltar elas. E soltar dando um lugar especial para elas. Porque ignorar elas vão só se alimentar. Quando você ignora o que você está sentindo, você está dando mais poder para esses sentimentos. E uma hora o preço vem. Uma hora a conta chega. Porque ele vira um monstro. E por isso depois começa a desencadear tanta crise de ansiedade, tanta crise de depressão. Por isso, pela milésima vez eu te pergunto, o que você sente hoje? O
que tá causando isso, como que é esse sentimento no teu corpo físico. E o que você vai fazer com ele? Eu deixo essa reflexão hoje para esse domingo, para esse finalzinho de noite já, né? Nem sei, tô até perdida no horário, para falar a verdade. Resolvi fazer essa live de última hora aqui para compartilhar com vocês essa reflexão. Porque é muito importante realmente a gente dar nome, dar sentido pro que a gente tá sentindo. Então, pensa um pouquinho. Quais são suas mágoas, quais são suas dores? O que o outro tá despertando em você? Nossa, tem aquela pessoa que eu encontro, eu não suporto ela. Eu nem conheço ela, mas eu não gosto dela. Tá, e o que é que você tá se conectando? O que tem de semelhante nela que tá fazendo você lembrar que é algo que você repudia em você? Porque tudo é por sintonia. Alguma coisa tem para você ter se conectado com aquela pessoa. A gente tem mais do que de 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que você se conectou justamente com essas pessoas? O que você tem em comum com essas pessoas? O que não tá curado em você? As pessoas na nossa vida, elas são como se fossem atores. Que elas estão vindo para fazer a gente olhar para as nossas dores, para que a gente possa literalmente se curar, porque senão a gente só joga para debaixo do tapete e chega uma hora que não dá mais para jogar. A gente precisa encarar. Quanto antes a gente começa a encarar as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos anseios, mais rápido a gente se cura. Mais rápido a gente retoma o nosso poder interior. E a coisa que é mais importante, que ninguém pode tirar de ti, é o teu poder interior, é a tua paz interior. Só que não significa que não vai ter pessoas que vão vir testar essa tua paz interior. É muito pelo contrário. O que mais vai surgir é a pessoa tentando te desestabilizar. Só que quando você não se conhece, quando você não conhece as tuas emoções, você está dando o poder do teu interior na mão da pessoa. O poder da tua felicidade, o poder da tua paz interior. Até quando você vai ficar dando poder para outras pessoas? E para pensar, para analisar se a maioria desses poderes que a gente acaba dando não são justamente para pessoas que a gente nem gosta, que não fazem sentido para nossa vida. Que de certa forma até atrapalham, se tornam âncoras na nossa vida. E até quando a gente vai dar poder para essas pessoas? A gente vai deixar de ser feliz, de fazer o que realmente a gente gosta, porque o fulano vai falar, porque o ciclano vai pensar, porque eu vou ser julgada. Até quando? Então, eu deixo para essa noite mesmo essa reflexão, gente. Assim, quem tiver interesse de saber um pouco mais do meu trabalho, que sentiu algum chamado, alguma conexão com tudo que eu falei, tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct. Tem também aqui na minha rede social, aqui no Instagram, eu tenho também o meu contato, meu WhatsApp também. Quem tiver sugestão de conteúdos que queira que eu esteja abordando aqui também, pode entrar em contato e me passar, que eu vou ficar bem feliz de responder. Essa semana eu vou fazer uma live, provavelmente vai ser quarta-feira. Terça ou quarta-feira eu vou postar agora nas redes sociais, agora eu tenho que ver bem certinho a minha agenda, mas terça ou quarta-feira eu vou estar fazendo uma outra live falando sobre os efeitos da cartaz. Para quem não sabe o que é cartaz é aquele momento que chega na tua vida onde tudo vira de ponta cabeça. Daqui a pouco você sai de trabalho, o relacionamento acaba, tua vida vira uma bagunça que você não entende o porquê. Tem até aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Você tá orando que você quer que a tua vida melhore. Você quer se curar, você quer se limpar. Ok. Mas você tá disposto a soltar o que tá te fazendo mal? Porque na hora que começa a fazer essas limpezas, na hora que você começa a orar por situações melhores, o que não faz parte da tua vida, para que você tenha, para que você evolua, para que você seja feliz, vai ter que sair. Só que às vezes a gente tá apegado às emoções, às dores, porque a gente sempre busca o que é mais familiar, é do ser humano já isso. Então, eu tô acostumada, eu cresci
E o sentimento mais forte que eu tenho em mim, digamos que seja a rejeição. Eu me senti rejeitada pelos meus pais quando eu era criança, por algum familiar, alguma coisa assim, isso ficou enraizado em mim. Hoje, se eu for ter um relacionamento, eu vou buscar pessoas que me reforcem essa rejeição, inconscientemente. Você vai encontrar uma pessoa que vai vir e vai te tratar super bem e te reafirmar o contrário, que o quanto você é amado, o quanto você é importante. Porém, você daqui a pouco vai encontrar uma forma de se auto-sabotar, porque você não sabe lidar com essa emoção. Então, a gente precisa realmente aprender a entender, a decifrar essas emoções e retomar o controle, porque se a gente não retoma o controle do nosso poder interior, quem toma controle é as nossas emoções. Aí você não tem inteligência emocional, que é muito falado hoje, né? Então, quem quiser acompanhar essa semana, eu vou estar postando bem certinho o dia e o horário da live, onde eu vou estar falando sobre os efeitos da cartaz e como passar por ela de uma forma mais fluida. Porque por mais que você muitas vezes não queira passar por ela, é inevitável, na live você vai entender um pouquinho melhor e começar a reconhecer a cartaz na tua própria vida. Tá bom? Desejo um ótimo domingo a todos, uma abençoada noite e um início de semana maravilhoso para todo mundo, tá bom, galera? Obrigado para quem me acompanhou até aqui e fiquem com Deus.